nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, nessa oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus e que a doutrina espírita nos oportuniza, de estarmos nos conectando com os irmãos para um momento de aprendizado, um momento de reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz como necessário para a nossa caminhada. O tema que nos foi proposto para hoje é a Marcha do Progresso. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, gostaríamos de convidar os nossos irmãos para um momento de nos conectarmos com o nosso Pai, com o nosso Mestre, com a espiritualidade superior. Nesse momento em que pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a equipe espiritual que nos sustenta, o amparo, a assistência para mais esse momento de estudo, esse momento de reflexão, que possamos tirar os ensinamentos que nos auxiliem na marcha que todos nós empreendemos na busca do nosso progresso moral, para que possamos cumprir os objetivos que nos propusemos na presente reencarnação. Que assim seja. Então, após essa breve rogativa, nós, como dissemos, o tema da nossa reflexão é a Marcha do Progresso. A referência, o assunto está lá nas questões de número 779 a 785 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo 7º, cujo título é Lei de Progresso. Então, o assunto aqui citamos, a Marcha do Progresso, é um dos assuntos que o capítulo 8º aborda, o capítulo cujo título, como dissemos, está na Lei de Progresso, e ele aborda a Lei de Progresso e nos oportuniza a Marcha do Progresso, para que a gente reflita em relação a esse assunto. E a marcha é uma caminhada contínua, a busca de um objetivo a ser alcançado. E progresso se apresenta de diversas formas. Então, nós temos uma caminhada, uma busca de objetivos, que, no caso, é o progresso, e se apresenta principalmente em dois aspectos. Temos o progresso material, que é definido pelas realizações que a humanidade conseguiu alcançar em termos de avanço tecnológico, em termos em todas as áreas, de uma forma geral. E aí poderíamos citar o progresso nas comunicações, nos transportes, na agricultura, na construção civil. Ficaríamos aqui citando todos os aspectos que dizem respeito ao progresso intelectual ou progresso material, porque ele de forma bem demorada, digamos assim, porque ele se apresenta em todos os aspectos da atividade humana. Citamos alguns para darmos uma ênfase, ou percebermos essa questão. Por exemplo, na parte do progresso na área da agricultura, agropecuária de uma forma geral, e principalmente da agricultura. Aí a gente analisa como era a quantia de alimentos, enfim, que era produzida em um mesmo espaço, em questão de alguns anos atrás, e a quantia desses alimentos que é produzida nos dias de hoje. Naturalmente que isso é relacionado ao desenvolvimento intelectual que a humanidade conseguiu desenvolver, e esta evolução, esse progresso, na área da intelectualidade, como dissemos, na medicina é outra situação, em que desnecessário se torna ficar citando vários aspectos que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, era feito procedimentos, enfim, exames que eram feitos de forma bem rudimentares, que hoje em dia
captam, detectam, enfim, e tratam diversas situações em termos da saúde do ser humano, né? Então, o progresso intelectual está diretamente relacionado a essa área, ao progresso, à evolução em termos tecnológicos em todos os campos que envolvem o ser humano, proporcionando uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Outro aspecto em relação ao progresso que temos que alcançar nessa caminhada é o progresso moral. Diz respeito às conquistas individuais, né, ou coletivas, para um melhor convívio social em seus diversos aspectos. Então, naturalmente, o outro progresso a ser alcançado, a ser atingido pela humanidade nesta caminhada, é exatamente o moral, que é o grande objetivo da doutrina espírita, né? O grande objetivo que o mestre veio nos trazer em termos desse progresso, dessa evolução, dessa transformação que a humanidade precisa buscar com todas as forças. Principalmente porque esse progresso ele é mais lento do que o progresso intelectual. E a gente vai abordar esses aspectos tendo a oportunidade de fazer as análises necessárias que nos levam a essa conclusão, a esse entendimento. Na questão número 779, como dissemos do Livro dos Espíritos, né, como nos referimos lá no início do trabalho, na referência, Kardec, né, pergunta aos espíritos superiores: o homem possui em si a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ao que os benfeitores espirituais respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, diante do questionamento que Kardec fez à espiritualidade, a resposta dos mesmos foi de que, na realidade, o homem, por si mesmo, ele se desenvolve. Isso é um desenvolvimento, é um progresso que é natural, mas esse progresso ele é lento e gradual, naturalmente. Mas que os benfeitores nos dizem que nem todos os seres humanos, nem todos os espíritos progridem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? E do mesmo modo, não progride simultaneamente, na mesma proporção do progresso alcançado pelo seu semelhante, da mesma forma. Então, dá-se, a partir daí, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí a gente vê a necessidade de estarmos em convívio nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, iniciando naturalmente na célula da sociedade, que é a família, nos meios sociais, nos meios religiosos, no trabalho, enfim, aonde se encontrar aquele ser humano, ali estará havendo contato social, onde uns estarão dando a oportunidade de auxiliar os seus irmãos naquilo que tem mais dificuldade. É interessante que a gente tenha a humildade de compreender essa necessidade. Então, não é à toa que o ser humano, e a doutrina espírita nos deixa muito claro isso, foi criado para viver em sociedade. Muitas vezes queremos nos isolar em função da convivência com certos irmãos, com os quais julgamos essa convivência difícil, em função das diferenças de ponto de vista, de forma de pensar, enfim, mas vejam que tem uma finalidade. Naturalmente, muitas vezes, e quase sempre, né, quando não temos esse progresso moral bem desenvolvido ainda, sempre achamos que nós estamos certos e que o outro está errado. Mas veja que, na realidade, tem um objetivo, de nos auxiliarmos mutuamente. E é isso que precisamos compreender, e é exatamente isso que precisamos ver para que verdadeiramente esse progresso possa se realizar. E já na questão número 780, foi questionado os benfeitores se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual.
E a resposta dos benfeitores foi: decorre deste. Ou seja, o progresso moral, ele realmente decorre do progresso intelectual, mas nem sempre segue imediatamente, né? Então, isso é aquilo que colocamos. Na realidade, o progresso intelectual, ele serve de suporte, ele serve de embasamento, de impulsionador do progresso moral, mas que eles não andam na mesma velocidade. Então, é natural que há essa diferença, e naturalmente em função do quê? Das nossas imperfeições morais, dos nossos vícios, das nossas paixões, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, egoísmo, e tudo isso são empecilhos para que venhamos a progredir em termos morais. Então, como vimos, o progresso intelectual é bem maior, e não tem como a gente não perceber isso e não notar essa situação ao analisarmos, como dissemos, alguns anos atrás, como eram determinadas atividades, ou, de uma forma geral, todas as atividades humanas, né? E como esse processo do conhecimento na área da intelectualidade avançou em todos os sentidos. Dentro da mesma questão, né, a 780, uma segunda pergunta Kardec faz aos benfeitores: como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? Então, de que forma, né, o progresso intelectual impulsiona, auxilia para que seja alcançado, para que seja atingido o progresso moral? E os benfeitores respondem que é fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, na realidade, o desenvolvimento intelectual, ele faz com que venhamos a compreender a diferença entre o bem e o mal, as consequências em relação ao bem praticado e ao mal também praticado. Isso quer dizer, e a gente que estuda em termos de doutrina espírita, sabemos que existe no universo uma lei de causa e efeito, e toda ação contrária à lei de Deus, caracterizada pelo mal, né, gera consequências dolorosas, dor, sofrimento. E as ações do bem é o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa transformação moral, consequentemente, gerando felicidade, gerando paz, gerando harmonia para o ser que a pratica, o bem, no caso, né, que pratica o bem. Então, a partir dessa compreensão do bem e do mal, o homem, então, desde então, pode escolher. Ele tem noção do que é o bem e o que é o mal, as consequências de um e de outro. E, a partir daí, ele pode escolher, desenvolvendo o quê? Seu livre-arbítrio, seu direito de escolha de como agir, seja no bem ou seja no mal, mas sempre tendo aquela condição, sabendo que o mal vai gerar coisas difíceis, situações difíceis, e o bem, a nossa condição de bem-estar, de satisfação, a nossa felicidade de uma forma geral. E, naturalmente, a doutrina espírita nos coloca que quanto maior, né, o desenvolvimento da nossa inteligência, o entendimento do bem e do mal, maior é a nossa responsabilidade. A doutrina espírita nos coloca que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se eu sei que determinadas ações são geradoras de dificuldade, e eu agindo dessa forma, a minha responsabilidade é grande, porque eu sabia o que eu estava fazendo, a opção que eu estava escolhendo, né? Então, aumenta a responsabilidade a partir do momento que nos desenvolvemos, tanto em termos intelectuais, naturalmente, e a partir do momento que fizemos escolhas adequadas, estamos também nos desenvolvendo moralmente, que é o objetivo nosso, nos desenvolvermos nos dois campos do progresso que o ser humano precisa avançar. E num segundo questionamento, dentro da mesma questão, 780, né,
Kardec questiona como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Então, ele vai questionar a espiritualidade. Como pode, então, em muitos casos em que os povos mais instruídos, mais evoluídos intelectualmente, também são os mais pervertidos, caracterizando pouca evolução, pouco progresso moral. Ao que os benfeitores respondem: o progresso completo constitui o objetivo. Então, o objetivo final é o progresso tanto em uma área quanto em outra. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, na realidade, essa é uma consequência, né? Quando isso ocorre, em função da pouca evolução moral, mas que precisamos ter consciência de que ela precisa se desenvolver e que ela sempre o desenvolvimento intelectual vem antes do desenvolvimento moral, mas que, como diziam os benfeitores, chegará um tempo em que os dois progressos, os dois desenvolvimentos terão que estar no mesmo nível. E essa é a nossa destinação, né? O moral, então, que é a questão da moralidade, e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se, não é de uma hora para outra. E aí que vemos essa questão da diferença da condição intelectual da humanidade, bem acima da condição de moralidade. Na questão 781, é feito o seguinte questionamento: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Então, Kardec questiona se o ser humano tem essa condição de paralisar, de impedir que o progresso venha a acontecer. E a espiritualidade responde que não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. Então, na realidade, isso não é difícil da gente perceber que, muitas vezes, há esse embaraço no progresso da humanidade, né? Por aquelas circunstâncias que são inerentes à pouca condição evolutiva do ser, aos seus vícios, às suas paixões, né? A falta da moralidade, como se diz, que é o grande objetivo nosso na caminhada, são empecilhos que muitas vezes ela não impede que a moralidade, que o progresso moral aconteça, mas é um empecilho, faz com que esse progresso possa ser retardado. E aí um segundo questionamento dentro da mesma questão, Kardec questiona: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrogradar, ou seja, retroceder em termos de avanço? Ainda que não seja possível, né? Porque na realidade ela vai, como disseram os benfeitores, embaraçar, atrasar esse avanço. E a resposta dos benfeitores nos diz que pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então, na realidade, os benfeitores usam a expressão que serão punidos, né, pobres seres, que serão castigados, digamos assim, que serão levados de roldão. Mas, na realidade, a espiritualidade, estudando, né, a doutrina, ela nos mostra que, na realidade, esse castigo é uma consequência natural da transgressão da lei de Deus, como vimos. A lei existe e, na realidade, a cada ação contrária à lei de Deus haverá uma consequência. É uma consequência que, de uma forma mais simplória, digamos assim, a espiritualidade, não que a espiritualidade não teria o entendimento do que verdadeiramente é, mas para facilitar a nossa compreensão. Ela fala em castigar, mas na realidade vai gerar consequências inerentes à ação realizada, à escolha feita. E é exatamente essas consequências que vão nos conduzir à nossa mudança, à nossa transformação moral. E
é importante a gente ter esse entendimento, porque vamos supor assim, ó, alguém estando transgredindo a lei e nada acontecendo em termos de consequências, como dor, como dificuldade, naturalmente nenhum motivo teríamos para a nossa transformação, para a nossa mudança. Então, é uma consequência dentro do contexto da lei de causa e efeito. E Kardec vem, ainda sobre essa questão, nos esclarecer, dizendo que, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem detê-lo. Então, o progresso é uma condição da natureza humana. A gente já vem com essa predestinação a progredir. A única diferença é que, se não nos esforçarmos, se não trabalharmos para superarmos as imperfeições morais, esse progresso será muito lento, ele se arrastará. E há necessidade de que, pela nossa vontade, pela nossa determinação e transformação, né, superação de imperfeições, venhamos a impulsioná-lo, a torná-lo mais acelerado, digamos assim. E ele segue a nos dizer, né, Kardec segue nos dizendo em relação ao assunto, que é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. E, naturalmente, esse retardo, essa dificuldade, né, esses embaraços que pode ocorrer, naturalmente, muitas vezes é pelas leis humanas, que estão em desconformidade com as leis de Deus, porque as leis de Deus são perfeitas, mas o ser humano, ele tende a criar as suas leis de acordo com a sua condição evolutiva. E a partir do momento que a humanidade vai avançando em termos evolutivos, ela vai modificando, e é só a gente analisar as leis de Deus são eternas e imutáveis, mas as leis dos homens, elas vão mudando conforme a humanidade avança em termos morais e mesmo intelectuais. E Kardec chega a nos afirmar, né, que quando essas leis se tornam incompatíveis, ele as afasta juntamente, né, com os que se esforçam em mantê-las. Então, aqueles que se esforçam em manter aquelas leis que são inadequadas, impróprias à condição de evolução da humanidade, elas tendem a ser afastadas juntamente com aqueles que procuram mantê-las, né? É um processo natural na vida do ser humano, das sociedades, de uma forma geral. Então, ele segue a nos dizer que assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Porque, na realidade, a lei humana, em termos de quando o ser humano ainda é pouco avançado, ela busca atender interesses. E, naturalmente, esses interesses é sempre em detrimento do pobre, em benefício do quem pode mais, dos mais poderosos, daqueles que têm influência na edificação destas leis, da instalação destas leis, em detrimento daquele que não tem esse poder, né? Então, é importante que a marcha segue naturalmente a sua caminhada na busca, né, do crescimento, da evolução, da transformação moral da humanidade. Já na questão 782, Kardec questiona: não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando fazê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Então, ele questiona se de boa fé não há uma ação para dificultar, mas achando que estão auxiliando, né? E a resposta dos benfeitores é: assemelham-se às pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Então, vejamos, quando antes a gente viu aonde que foi colocado que aqueles que procuram impedir serão levados de roldão, é exatamente o que nos é colocado, né, na resposta dada pela espiritualidade ao questionamento, né? Então, e a espiritualidade, em relação àqueles que, achando que estão fazendo bem, estão criando dificuldade, então eles se assemelham às pequenas pedras, dizem os benfeitores, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não impedem
não a impedem de avançar, né? Já na questão 783, e aqui na questão 783, nós vamos encontrar coisas bem interessantes, situações que nos chamam bastante atenção, que nos levam à reflexão para entendermos determinadas situações que enfrentamos com muita frequência, inclusive nos dias atuais, estamos enfrentando situações do gênero da abordagem feita por Kardec aqui nesse questionamento. Então, no questionamento na questão 783, ele questiona os benfeitores. Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então, ele está questionando que se é sempre lenta e progressiva essa marcha do aperfeiçoamento, e os benfeitores respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Naturalmente, isso vai ocorrer sozinho, mas há necessidade da transformação. E vejamos o que, seguindo a resposta dos benfeitores. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. E o que dissemos inicialmente em relação à questão, muitas vezes as situações de dificuldades, as situações de dor, de sofrimento, as tragédias que muitas vezes ocorrem, é uma ação divina exatamente nessa circunstância, impulsionando ou chamando a atenção da humanidade para a necessidade de transformação, de mudança, né? E nesse caso, a gente pode citar algo que é muito interessante e é fácil de ser percebido nas grandes tragédias, ou mesmo nas tragédias de uma forma geral, nem tanto só as grandes, né? Mas nas tragédias, em que muitas vezes pessoas perdem seus familiares, seus amigos, seus entes queridos, de uma forma geral, seus bens materiais, muitas vezes, e que normalmente cada um vive no seu cantinho. As grandes cidades, por exemplo, a gente percebe cada um, o vizinho de porta da frente do outro não toma nem conhecimento, não sabe nem quem é. Mas diante de uma situação de dificuldade, vejam o quanto desperta a solidariedade, o interesse em auxiliar-se mutuamente. Então, vejamos que isso é real. Na normalidade, cada um é como diz o ditado, cada qual no seu quadrado. Mas a partir do momento de uma tragédia, de uma situação de dificuldade, tende a mobilizar o ser humano no auxílio mútuo. Então, vejamos o quanto isso é real, inclusive para os nossos dias, né? E Kardec, em relação a isso, vem nos esclarecer que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. Então, naturalmente, que ele deixa claro isso, né? Que ele não pode ficar eternamente naquela situação, deixando a vida me levar, como se diz. Eu tenho que fazer com que eu dê a destinação à minha vida. E, sabendo dessas questões, eu tenho que trabalhar para superar minhas imperfeições, para que verdadeiramente o progresso moral também venha a acontecer na sociedade como um todo. E é interessante que a gente saiba que a transformação ela acontece individualmente. Cada ser humano executa a sua, que no somatório dessa transformação, dessa mudança, desse progresso, acontecerá, por conseguinte, a transformação do todo social, né? Mas na proporção daquilo que cada um conseguir exercer em termos de mudança, de crescimento, de evolução. Então, o Kardec segue a nos dizer que as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante os séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caronchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. É aquela questão de que aquilo que muitas vezes a gente acha que o bom, o que era válido, era aquilo que ocorreu em outros tempos. Antigamente, mas tudo tem o seu tempo, né? Então, é importante que, ainda que
tenhamos saudades daquilo que era bom, mas que o progresso ele deve ocorrer e está ocorrendo, naturalmente que o intelectual, como vimos, de uma forma mais acentuada do que o moral, que ainda é muito mais lento, né? Então, ele segue a nos dizer que nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem os seus interesses. Então, vejam que nessas situações das calamidades públicas, das situações de dificuldade, que determinados segmentos da sociedade são acometidos, normalmente só vemos aquela questão da desgraça. Não vemos que por trás daquilo existe um pai que tem um objetivo maior. Mas é importante a gente perceber que nessas situações, muitas vezes ouvimos pessoas sendo entrevistadas que algumas só veem o caos, outras é a vontade de Deus, vamos trabalhar para reconstruir. Quer dizer, pessoas são mais conscientes. Então, aí a gente vê a diferença da condição evolutiva moral de cada ser humano. Cada um está numa condição, uns compreendendo mais a questão da vontade de Deus, necessidades, que, como dissemos, nos impulsionam, nos convidam à nossa reforma íntima, à nossa transformação moral, à nossa mudança de atitudes, de uma forma mais abrangente, né? Então, segue ele a nos dizer que aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É exatamente aquilo que estávamos comentando, né? Não percebemos o lado bom das coisas, mas que, conforme vamos evoluindo, nós vamos vendo de uma forma mais abrangente. Na questão 784, Kardec questiona: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele em vez de avançar, caminha aos recuos? Quer dizer, muitas vezes a gente ouve as pessoas fazerem tal afirmação, que parece que a humanidade está retrocedendo ao invés de avançar. E a resposta dos benfeitores: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreender, pois que melhor compreende o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem ou das reformas. É como vimos aquela situação do mal que acontece para que haja a transformação, para que haja a mudança de atitude, a renovação pela dor, porque muitas vezes é bem mais comum a gente aprender a assimilar pela dor do que pelo amor. Porque se a gente assimilasse pelo amor, seguindo as leis, os ensinamentos do mestre, as leis de Deus, né, os ensinamentos do mestre, nós não sofreríamos. E como dissemos, o mal é a transgressão da lei de Deus. E a partir do momento que transgredimos a lei de Deus, estamos nos colocando em condições de ter que reparar as dificuldades. E isso é através da dor, através do sofrimento, através da reparação. E na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E os benfeitores respondem que é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. A doutrina espírita é muito enfática. O Mestre Jesus foi enfático ao dizer da necessidade de superação, de trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, porque eles são as matrizes de todas as dificuldades da humanidade. Então, é importante a gente ter em mente que temos que trabalhar o orgulho e o egoísmo. O orgulho caracterizado pela aquela pessoa, por aquele espírito que se julga melhor que o seu semelhante. E o egoísmo pela aquela pessoa que só pensa em si. Ou primeiro eu, para depois os irmãos de caminhar. Né? Então, esses são os dois grandes males. E aí precisamos do autoconhecimento para conseguirmos identificar essas duas chagas, como nos diz a doutrina, para que possamos combatê-la, esses grandes obstáculos para a nossa evolução. E para concluirmos, que cada um de nós compreenda a necessidade
do nosso progresso na área da moralidade, pois é a partir dele que edificaremos os céus em nossos corações. Então, é importante que a gente tenha em mente essa necessidade de não deixar que a vida nos leve, que nós façamos a nossa parte, buscando a nossa transformação moral, combatendo, como vimos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as imperfeições morais, para que verdadeiramente possamos crescer, evoluir e atingirmos o objetivo da nossa destinação como espíritos imortais, que é a perfeição relativa. Mas, naturalmente, essa perfeição acontecerá ao longo das reencarnações sucessivas. Haja visto que em uma única reencarnação não é possível realizar essa transformação, como vimos, o progresso intelectual ele acontece rápido. Em uma encarnação apenas há uma evolução enorme, mas a transformação moral, o progresso moral, ele é bem demorado. E que possamos estar dispostos a realizar essa transformação em cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós encerramos a nossa reflexão, agradecendo o acompanhamento dos irmãos.